Que bom ter você aqui no Claramente. E hoje é dia de responder perguntas que recebemos de vocês que gostam e assistem o Claramente aqui no Vida e Saúde. Muito obrigado por sua participação. Maria Goretti perguntou assim: eu estou com cansaço físico e emocional. Gostaria de saber como sair dessa condição e disciplinar a rotina que também não está bem. Obrigado, Maria Goretti, por sua pergunta. Olha, você pode estar com esgotamento. E isso pode ser porque você se exige demais ou convive com pessoas que te exigem demais e você não se protege, não coloca limites. Geralmente, o esgotamento físico e emocional acontece com pessoas que lidam com profissões de ajuda humana, como professores, médicos, assistentes sociais, enfermeiros, líderes religiosos, recepcionistas, entre outros tipos de função. Muitas vezes, a pessoa vem vivendo com prazos curtos para realizar tarefas no trabalho, e isso pode complicar quando surgem, junto disso, conflitos na família, no casamento, doenças ou dificuldades financeiras. Para fazer uma avaliação, é importante você fazer uma avaliação para ver se você está com sobrecarga de trabalho. Se estiver, então veja o que pode fazer para reduzir isso, talvez pedindo ajuda ou delegando atividades não só no trabalho, mas em casa também. Aquele familiar que pode ser acomodado ou folgado precisa entrar em ação e te ajudar em casa. Aquele colega de trabalho que sempre joga sobre você tarefas que no mínimo deveriam ser divididas entre todos, precisa assumir a parte dele que talvez você acabe assumindo. Então, deixe com ele o que é dele, mesmo que ele fique chateado porque você não assume mais o que é da responsabilidade dele. Mas preste atenção, porque pode ser que você é que facilita para as pessoas jogarem sobre você cargas pesadas de atividades. Então, cuide melhor de si, evitando assumir coisas demais. Faz bem ter algum hobby que seja agradável, o qual pode aliviar a mente, como cuidar de plantas, fazer uma horta, ter um animal de estimação, fazer crochê, pintura. Aproveite os fins de semana para descansar, para passear, para conviver mais com a natureza, porque isso é bom para a saúde física e mental. Osélia enviou sua pergunta dizendo assim: minha irmã perdeu o marido e hoje ela sente muitas dores. Já foi ao médico, mas não fecham um diagnóstico. Essa dor que não passa pode ter alguma relação com a perda? Agradeço por sua participação, Osélia. Sim, as dores que sua irmã sente podem ser reações psicossomáticas em função da perda do marido, já que, após a avaliação médica, não se achou nenhuma doença que pudesse explicar esse sintoma. A reação psicossomática significa que o corpo está absorvendo tensões emocionais e, por isso, surgem as dores. Muitas doenças no corpo são consequências de estresse mental, o qual pode ser luto pela morte de um ente querido, angústia e tristeza por causa de divórcio e outros problemas. Talvez fosse bom ela ser avaliada por um psicólogo clínico para saber lidar melhor com o luto de uma forma que alivie a mente e, em consequência, diminua ou pare com as dores do corpo. Isaura comentou que tem 74 anos e já toma remédio para a depressão há mais de 10 anos. Ela quer parar de tomar, mas o psiquiatra sempre manda continuar. Ela disse que tentou usar ginkgo biloba, mas quando tomou esse produto passou muito mal e voltou a tomar o antidepressivo sintético. Ela pergunta se terá que ser dependente da medicação para sempre. Senhora Isaura, olha, muito obrigado pela sua pergunta. Primeiro de tudo, ginkgo biloba é um bom fitoterápico, ou seja, uma planta medicinal que auxilia na circulação cerebral, podendo melhorar a memória, a concentração, auxiliar na redução da pressão arterial elevada, entre outros benefícios, mas não é um antidepressivo.
Quem usa medicação psiquiátrica há tantos anos precisa, em geral, fazer um desmame bem lento para evitar recair na doença que vinha apresentando e que por isso usava a medicação. Seu psiquiatra pode lhe orientar quanto a isso, mas ele precisa ver em seu comportamento e comentários na consulta, evidências de que a senhora está pronta para começar o desmame e mais adiante ficar livre da medicação. Isso é possível, desde que a pessoa tenha confiança de que pode viver sem os remédios. Deseje isso com firmeza, pratique o que aprendeu sobre como lidar com os sentimentos que produzem tristeza e ansiedade. Pratique atividades físicas aeróbicas, de preferência ao ar livre, porque isso ajuda o cérebro. Melhore a confiança no poder de Deus para ajudá-la e gaste parte do seu tempo semanal para auxiliar outras pessoas nas necessidades delas de forma voluntária e gratuita. Faça isso. A pergunta de hoje veio de uma pessoa que preferiu não se identificar. Ela disse assim: eu sou viúva há 3 anos, tive um casamento bastante difícil, pois meu marido era alcoólatra e só era uma boa companhia quando estava sóbrio. Tivemos 2 filhos que já estão casados, vivendo a vida deles, e eu sempre fui muito presente na vida de todos. Com a saída dos meus filhos aqui de casa, sofro com a síndrome do ninho vazio. A ausência do meu marido também faz me sentir muito sozinha e a solidão é pesada, dói muito, está bem difícil viver assim. Sei que não posso pensar em coisas negativas, mas mesmo assim elas surgem e eu choro muito. Espero Jesus voltar. Muito obrigado por sua participação. A experiência do ninho vazio acontece na vida da pessoa que ficou sozinha e se dedicava demais à família, se deixando meio de lado. Quando uma pessoa vive muito para os outros e não cuida de si, pode parecer elogiável. E realmente é, porque usar muito do seu tempo para ajudar os outros é um dos melhores remédios para a saúde do corpo, assim como da mente. Mas pode ter faltado você ter trabalhado melhor a sua individualidade. Talvez você tenha fugido de pensar um pouco mais no que queria, no que desejava e foi empurrando isso para debaixo do tapete da consciência, cuidou de todos, menos de si. Cuidar de si não é egoísmo. Egoísmo é cuidar somente de si. Cuidar só dos outros e se deixar de lado não é bom altruísmo. Quando Jesus viveu aqui na terra, ele cuidava das pessoas, cuidava dos seus discípulos, os instruindo em momentos privativos só com eles, e cuidava dele mesmo, quando, segundo seu costume, ia para um local reservado, em geral em meio à natureza, como lá no jardim do Getsêmani, e ali gastava um tempo orando, meditando, lendo as Escrituras, sozinho. Seguindo o exemplo de Jesus, comece a fazer algo para si, talvez que você tenha adiado até agora para cuidar só dos outros. Pode ser ler bons livros que talvez até tenha comprado, mas estão aí na prateleira sem serem lidos. Visite parentes, amigos, tenha um hobby útil, pratique atividades físicas, desenvolva amizades com amigas com quem tem afinidade. Mas cuidado para não cair de novo no papel de cuidar de todos e se deixar de lado. É muito comum uma pessoa que conviveu de perto na mesma casa com um alcoólatra ou alcoólico ter praticado o que chamamos em psicologia de codependência afetiva, que é viver a vida do outro e deixar a sua de lado de uma forma negativa, destrutiva. Comece a viver a sua vida. Jesus tem coisas para você fazer para Ele, que serão boas para os outros, mas também para você. Pare, pense e se pergunte a cada dia: o que Deus quer que eu faça hoje que tenha significado para mim? O que eu gostaria de fazer? E faça. Talvez seja a hora de você começar a fazer um monte de coisas que vivia adiando para ficar cuidando só dos outros. Agora é a sua vez. Essas foram as perguntas que selecionamos para hoje e se a sua não foi respondida, tenha um pouquinho de paciência que nós vamos trazer nos próximos programas. Muito obrigado pela participação de vocês. Até breve, se Deus quiser.